rubro-negro. Mengão rumo ao Penta da Liberta e se juntar ao top 3 da América. Vamos reagir aqui agora ao programa Posse de Bola da UOL Esporte. Vem tacando o dedão no like e se inscreva no canal para mais. Palmeiras e Flamengo entram em campo os poderosos da América na Libertadores. Quem vence? O Flamengo vence, o Palmeiras, os dois ou nenhum dos dois? É a nossa enquete. Vote aí. Vamos lá. Bom, o Flamengo vai ter um jogo que não é tão simples assim, sobretudo por conta da altitude, estreia em Cusco, a 3.400 metros de altitude, né? Ele inicia essa campanha desse ano tentando se colocar entre os 3 maiores campeões da competição, que tem com mais títulos o Independiente da Argentina, vencedor 7 vezes, o Boca, que ganhou 6, e o Peñarol, dono de 5 taças. E o Flamengo, se vencer esse ano, vai chegar a 5 taças, vai ficar ali no top 3 entre os maiores vencedores de Libertadores. Lembrando que venceu 5 nas estreias, o Flamengo venceu 5 das últimas 8. Exceções foram em 2018 contra o River Plate, 23 contra o Alcas e em 24 contra o Milionários. Olha aí as estreias recentes do Flamengo na Libertadores. Ô Mauro, é um jogo não exatamente pelo time de Cusco, mas pela altitude, pela estreia, aquele que você fala, né? O time da altitude, quando na primeira rodada ele tá com o tanque cheio, tá com esperança, então vai com tudo, é a chance, se conseguir ponto ali, pode conquistar uma vaga. Então é um jogo complicado pro Flamengo, que não terá o Jorginho, por exemplo. O Jorginho cerca de 3 semanas. Joga sábado também, por exemplo, contra o Pulgar, Fluminense. Né? O Pulgar segue machucado, o Saúl ainda não está disponível. É provável que ele tenha que colocar De La Cruz, que viajou, né? E Everton Araújo. A outra opção, em tese, seria o Paquetá ao lado do Everton Araújo, né? Vamos ver como é que ele vai escalar. Ele vai ter que pensar no jogo de hoje e no jogo de sábado. Complicado aí. Não tem ninguém na base também pronto para assumir, né? Tem esse detalhe ainda. Olhar para a base, assim, maduro, pronto para assumir a posição, não se vê ninguém, não. A questão é essa, né? O Cisse Puede está vivo, né, na primeira rodada, o time mais modesto, tudo mais, mas são 3.400 metros quase. La Paz é 3.600. Então, é alto, né? É bem alto. Tem cidades, Bogotá 2 e pouco, né? Então, tem uma diferença considerável aí e, evidentemente, isso pesa bastante, né? E, ao mesmo tempo, acho assim, tem que pensar também no jogo de sábado. Sim. Tem que fazer uma gestão do elenco pensando no sábado, Flamengo e? Fluminense, 6h30, né? No Maracanã. Esse já jogou ontem, não tinha altitude, não tinha nada, empatou e tal. Tem até um diazinho a mais aí, né, de descanso. Estreia, o Flamengo tem feito campanhas ridículas na fase de grupos. Vejamos como vai ser agora. O grupo é um grupo meio chatinho, né? Tem o Independente Medellín e o Estudiantes. E tem que tentar começar com um bom resultado, obviamente, né? Vejamos como vai ser. O Flamengo não tem hoje um padrão de jogo definido, é um time ainda em transformação. A mudança de técnico tem efeitos colaterais inerentes a essa troca e isso está bem evidente no campo. Bem evidente. Tem isso, né, Danilo? O Flamengo logo que o Arthur Jorge chegou, ganhou jogos e tudo mais, falou assim, bom... Leonardo Jardim. Andou, depois tem aquele jogo horrível contra o Bragantino, o jogo que venceu o Santos ganhou 3-1, mas não foi um espetáculo, e agora tem esse jogo aí contra o Cusco. O que mais me chama a atenção, a gente olhando ali a tela das estreias que vocês mostraram agora do Flamengo, é como o Flamengo muda de técnico, muda de elenco e vira e mexe acontece essa primeira fase de Libertadores não tão boa. Depois, eventualmente, vai até ser campeão como foi no ano passado, mas começa às vezes aos trancos e barrancos, acaba transformando as rodadas finais, que muitas vezes pode ser ali, especialmente por conta do cabeça de chave ter 2 rodadas em casa no final, pode ser um lugar, uma hora que você pode revezar elenco, que você administra no meio dessa nossa maratona que temos aqui no Brasil, mas o Flamengo ultimamente tem chegado com a corda no pescoço nessas últimas partidas, e aí não consegue conciliar bem. Então acho que hoje, você considerando a altitude, o nível técnico do Cusco e tal, um empatezinho ali dá para você administrar e depois vencendo os demais jogos, especialmente os como mandante, você já está numa situação um pouco melhor, considerando que o Estudiantes acho que é o time que vai mais oferecer resistência ao Flamengo. E aí realmente é o momento estranho do Leonardo Jardim, junto com todo esse histórico que eu falei de tropeços do Flamengo numa primeira fase.
Então temos que ver como vai ser o comportamento também do Flamengo, justamente para poder administrar junto com o Brasileirão. E como você disse, o Fluminense já jogou, aí você vai olhar nos adversários diretos, né? O Palmeiras vai fazer o oposto. O Palmeiras joga hoje, o Corinthians joga amanhã e o Palmeiras e Corinthians é no domingo. Então o Palmeiras nessa semana tem essa leve vantagem. Então, semana a semana analisando o que os dois principais times fazem no Brasileirão e na Libertadores. Casão, como você vota na nossa enquete? Olha ela na tela aí, ó. A pergunta é quem vence hoje, considerando os poderosos da América, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo, o Palmeiras, os dois ou nenhum dos dois. O Palmeiras encara o Júnior Barranquilla, o jogo vai ser em Cartagena. Os dois. Eu acho que os dois vencem. Os dois, né? Eu acho que os dois vão vencer. São os dois principais times da América do Sul. Tudo bem, é na altitude. Mas assim, cara, chega uma hora na altitude também que se os caras não atropelarem nos primeiros 20, 30 minutos, o jogo cai para a técnica e aí prevalece o time melhor, né? Chega uma hora, qual é a diferença de jogar na altitude? É que o adversário, na maioria das vezes, é mais fraco, por exemplo, que Flamengo e que Palmeiras, e eles colocam os primeiros 30 minutos numa correria inacreditável, velocidade, chute de longa distância, cruzamento na área, o goleiro está sem tempo de bola, os jogadores também têm que adaptar a força de dar o passe, fica uma confusão. Cara, é exatamente o contrário disso. Não é nos primeiros minutos que eles matam o jogo, é o cansaço da altitude que ao longo do jogo pode piorar. É óbvio, se você leva um gol, começa a prejudicar tudo, né? Mas você chega no começo do jogo, você ainda tem fôlego. Então, quem tem que fazer algo no começo de jogo é o time visitante. Se esses times não conseguem fazer 2, 3 gols em 30 minutos, eles também cansam. Aí o jogo cai para a técnica. Aí quanto mais o Flamengo ficar com a bola, mais domínio ele vai ter. Então eu acredito que o Flamengo vence a partida, sim. E o Palmeiras também. A nossa enquete está assim, ó. Flamengo 26%, Palmeiras 26%, os dois 34% e nenhum dos dois 14%. O Palmeiras, Danilo, pode ter a novidade do Vitor Roque, é isso? O Vitor Roque treinou ontem de novo, mas ainda com controle de carga, assim como o Paulinho, então também não sei. Talvez o Vitor Roque fique no banco, mas ainda não deve começar jogando. Acho que o Palmeiras, ele divulga, se comunica muito mal com sua torcida sobre esse caso do Vitor Roque, afinal era uma pancada. Pode ter sido edema ósseo, ok, então deixe mais claro que é edema ósseo, para o torcedor entender, porque o Vitor Roque já está fora há um bom tempo, é um jogador importante. Pelo lado bom, olhando o copo meio cheio, mesmo sem o Vitor Roque, o Palmeiras está conseguindo vencer partidas, está num momento bom tecnicamente, fisicamente também, tirando o próprio Vitor Roque. E junto com, a gente estava falando sobre administração de elenco em relação ao Brasileirão, o Palmeiras tem o Corinthians no domingo, também tem esse ponto, o Arias não joga contra o Corinthians, então o Arias certamente vai ser titular hoje. E aí, quando eu falo do Palmeiras em relação ao Flamengo, né, o Palmeiras não importa muito como é a primeira fase, o Palmeiras tem ido bem, né? O Palmeiras está indo para a sua 11ª Libertadores consecutiva. Nas últimas 10 estreias, o Palmeiras perdeu uma contra o Bolívar na altitude. São 6 vitórias e 3 empates. E dessas 6 vitórias, 2 contra o próprio Júnior Barranquilla. O Palmeiras vai enfrentar pela 3ª vez uma estreia de Libertadores nos últimos 10 anos contra o Júnior Barranquilla. Acho que o Palmeiras é favorito, tem ainda a possibilidade de jogar fora do estádio do Júnior, porque está na reforma para a final da Sul-Americana, então o Palmeiras joga em Cartagena. É um cenário que o Palmeiras mais favorável do que poderia ser. Acho que o Júnior é o melhor time do grupo, tirando o próprio Palmeiras. Então é o jogo mais difícil dessa fase de grupos, mas vejo o Palmeiras vencendo hoje também. Olha aí as estreias do Palmeiras na Libertadores ultimamente. Só bons resultados, né? Não, teve um ruim lá. Em 2023 se perdeu pro Bolívar. Mas de resto, 3-2 contra o Sporting Cristal, 1-1 contra o São Lourenço, que o Palmeiras joga todo ano, perdeu do Bolívar. Venceu o Tátira 4-0, venceu o Universitário 3-2, venceu o Tigre por 3-2, o Júnior Barranquilla 2 vezes, 2-0 e 3-0. Então os adversários aí do Palmeiras em estreias. Mauro. Estou aqui pensando, né? 11ª participação do Palmeiras Libertadores. Flamengo, 10ª consecutiva, né?
Os dois viraram, assim, figurinha fácil, né, da competição. Finais, né? Nas últimas finais, os dois protagonizaram 2 finais. Das últimas 7, né? 4 com o Flamengo, 3 com o Palmeiras, 2 contra os dois. E por 2022 não foi por conta do Atlético Paranaense que eliminou o Palmeiras. Senão seria de novo os dois, né? Aí brasileiro, você pega de 18 para cá, tirando uma SAF, uma pré-SAF, Botafogo e Atlético, só deu Flamengo e Palmeiras. Campeonato Carioca, o Flamengo disputou as últimas, acho que 8 finais, Palmeiras 7, acho que é isso. No caso, Paulista e Carioca. Assim, tá tão na cara que a importância da questão financeira, né? Assim, é tão evidente. Aí você tem assim, o momento do Botafogo, o momento do Atlético, o momento do São Paulo na Copa do Brasil, o Corinthians na Copa do Brasil. Mas são os espasmos assim, de outros grandes que conseguem ali, né, furar essa bolha eventualmente. Mas os dois estão sempre lá. Estão sempre lá. O Palmeiras fazendo ótimas fases de grupo, o Flamengo fazendo fases ridículas, mas estão lá. Né? Estão lá. É muito evidente. Eu acho impressionante a dificuldade que tantas pessoas têm para entender o seguinte, cara, tem que se reformular, tem que se organizar, senão não vai ter jeito, não tem milagre. Ah, mas vai chegar aqui um mecenas, aqui vamos virar SAF. O Cruzeiro, ontem venceu, legal, boa vitória. Ontem o estádio estava até mais cheio lá, Barcelona, uma boa vitória importante, ainda mais depois da derrota que sofreu no final de semana. Mas olha o Cruzeiro, já praticamente está fora da briga pelo título brasileiro. A chance é meramente teórica hoje, né? Tem que ganhar muitos jogos, torcer para vários tropeços dos times que estão lá na frente, com todo investimento. Então não é só o dinheiro, assim, é reestruturar o clube. Isso passa pela parte financeira e passa por outros setores também. Eu sempre digo, o Paulo Nobre não foi lá só colocou o dinheiro, ele reformulou o clube. Ele contratou profissionais, colocou pessoas em áreas estratégicas. Esse é o cara que reformulou o Palmeiras. Depois ficou muito mais fácil fazer um trabalho para qualquer um. Para qualquer um, e os que virão também. Né? Foi uma iniciativa individual dele. Com o dinheiro dele e tudo mais, foi lá e arrumou a casa. Então, até quando? Vocês estavam falando um pouco do São Paulo. É o caso do São Paulo, com alguns personagens que têm que ser expurgados, tem que mudar o sistema político do São Paulo, não pode ser o mesmo a vida inteira, senão isso não vai mudar nunca, aquela turma não vai largar o osso, jamais. Pode tirar 3 ou 4 aqui, mas vai continuar o mesmo sistema. Os tais do Cardeais, é o Corinthians com essa situação, quando consegue tirar a turma que estava no poder há um tempão, entra quem? Augusto Melo, porra. Aí sofre impeachment. Quem assume é o vice. Não muda a mentalidade. O Santos agora, o buraco. O Santos, a loucura do Santos. Com um estádio pequeno, arrecadação menor, potencial, torcida menor do que a do Corinthians, São Paulo, do que a do Palmeiras. Vai para onde isso aí? Aí sempre tem essa coisa, é como se fosse um coringa, sabe? Isso. Eu tenho um coringa aqui na mão, aqui, que é a SAF. O Vasco já jogou essa cartada. E olha a situação. Também. Deu ruim. Né? E por aí vai, cara. Assim, esses dados, assim, que a gente vai vendo, eles são soltos geralmente de forma fragmentada. Por isso que eu tentei empacotar aqui. Quando está no estadual, de falar, 8ª final, 9ª final. Toda hora, cara. Da Libertadores, aí. 2019 a 2025. Fluminense foi o único que não sabe que furou a bolha na Libertadores. Exatamente. Foi o único. Fluminense foi uma exceção. Exatamente. Bom, eu venho falando aqui, eu fico pregando no deserto sobre isso. Eu acho que em 23 que o Fluminense foi por disputa de pênaltis que não era o Palmeiras de novo. O Palmeiras perdeu pro Boca naquela exatamente. Fatídica. Eu venho pregando no deserto. Eu acho que a diferença financeira que o Flamengo e o Palmeiras se estabeleceram contra todos os outros é uma coisa. Nunca existiu no Brasil um negócio dessa distância. E aqui não é choradeira nem crítica, é como as coisas são. Os caras se estruturaram e fizeram, os outros não fizeram, ficaram para trás. Essa distância, para tirar esse negócio aí, olha, esses dois aí vão ficar ganhando pra caramba, por isso que eu fico falando em espanholização. É que aí eu acho que a diferença da espanholização que você fala, sim, é verdade que a diferença é que os dois já estão grandes, mas o São Paulo e o Corinthians, ele tem um potencial que na Espanha não existe nenhum outro time que tem potencial para chegar no patamar do Real e do Barça. O Atlético de Madrid às vezes belisca ali, ok, mas o Corinthians e o São Paulo, eles têm potencial para... Vai demorar? Talvez demore 5 anos, talvez demore 5 anos, talvez demore 10, talvez, mas se em nenhum momento eles não começarem, aí sim a gente vai ficar falando de espanholização. Mas é porque hoje a gente vê o São Paulo, o Corinthians especialmente, o Vasco também em um segundo momento, com esse potencial para tentar pelo menos chegar num nível de organização. Talvez demore um pouco, mas vai chegar, vai conseguir. O Corinthians, nas piores administrações que a gente viu nos últimos anos, continua faturando 1 bilhão e pouco por ano. Então assim, potencial tem. A questão é, precisa topar passar pela fase ruim para poder chegar lá. E é curioso assim, que tem muitos torcedores que ainda acreditam nessas coisas de SAF e tal, né? Por exemplo, agora esse assunto deu uma esfriada, mas até uma semana, 2, falava-se muito da história
do Enteado, da presidente do Palmeiras, comprar a SAF do Vasco e tal. Ainda está aí no ar, mas o assunto estava mais nas manchetes, né? Mais quente. Aí você vai fazer um comentário, o Vasco está em recuperação judicial, tem um conflito de interesse aqui, como é que vai ser isso? Tudo bem. Aí o torcedor vai lá na rede social e fala assim, vocês estão com medo porque o Vasco está voltando. Os caras ainda acreditam. E ele nem sabe, digamos que o negócio se concretiza, ele nem sabe qual vai ser a disposição desse eventual futuro dono e investir no time. O cara pode investir para um time médio. Mas ele já, o raciocínio do sujeito é que vai montar um timaço. Ele não olha para o Cruzeiro. Sim. Gente, o Cruzeiro rejeitou 32 milhões de euros pelo Caio Jorge. Isso é uma maluquice do Flamengo, na minha opinião. E também do Cruzeiro, acho que maior ainda, né? Quanto vale seu carro? X, eu ofereço muito mais, você não vende. Daqui a pouco você está com o carro quebrado lá. O rapaz não está nem fazendo gol mais, porque o time não está bem. Ele não é mágico, ele é um ótimo jogador, mas não é mágico. Aí compra o Gerson por mais do que ele foi vendido, que já foi muito caro quando foi vendido. A maluquice lá dos russos também, pagaram à vista. E onde que está o Cruzeiro? Então, isso propicia a continuidade dessa situação, porque muitos torcedores ainda alimentam essa coisa. E aí ficam nessa imaginação. E aí entendem um alerta, quando é um comentário, que é mais um alerta que outra coisa, como um receio, sabe? Como se o jornalista pensasse como ele, torcedor, sabe? Cara, é raso demais isso aí. Esse ecossistema do futebol propicia cada vez mais a continuidade dos cartolas fazendo esse tipo de coisa e continuando nisso. Aí olha para esses números aí e você vê. Então você que não torce para o Palmeiras e para o Flamengo, para e pensa. Olha essa situação. Gente, 11 Libertadores seguidos do Palmeiras, 10 do Flamengo. Não, o número de títulos para mim é o mais impressionante. São 7 e eles ganharam 5. É um negócio impressionante. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para você. Mengão malvadão na área, estreando na Libertadores. E o que vocês acham? O Flamengo estreia com vitória, empate, derrota? Eu não vou nem falar porque não pode começar mal esse ano para não dar brecha de novo para chegar na última rodada correndo o risco de nem se classificar. Então, chutar isso daí para longe, no mínimo um empate. Sei que lá na altitude é difícil, mas também não é uma altitude assim muito grande, né? Casagrande aí, para variar, falando besteira, falando que segurou o começo, segura o jogo todo. Eu acho exatamente o contrário, porque os jogadores vão se cansar mais no segundo tempo. É óbvio, se você conseguir segurar o ímpeto inicial, todo jogo em casa é assim, independente se é altitude. Se eles saírem na frente, a altitude vai pesar mais. Mas só que a qualquer momento, se você toma um gol, pode desabar tudo, porque os jogadores cansam, principalmente se for lá pro segundo tempo. Então, o Palmeiras, ano passado, acho que teve um jogo assim, cara, que tava quase tomando o gol, depois tomou o gol e desandou. Então, o Flamengo não costuma ir muito bem em altitude. Lembro lá da vitória de 2019, lá contra o São José, Flamengo ganhou de 1-0, gol do Gabigol. Lembro também, cara, um jogo pela Libertadores mais antigo, que foi lá contra, acho que o Real Potosí. Cara, o Flamengo conseguiu uma vitória de 2-1 suada. E é isso, pessoal. O que vocês acham aí dessa análise aí? Eles falaram também muito sobre Flamengo e Palmeiras, espanholização. Mengão vem forte. Palmeiras também. Últimas 11 Libertadores, Palmeiras disputou 11, Flamengo disputou 10 Libertadores seguidas. E nas últimas nessas 11, Flamengo levou 3, Palmeiras 2 dessas daí. E se você for pegar nas últimas 7, levaram 5 das últimas 7 Libertadores. Só fica aí no meio o Botafogo e Fluminense. Então, vamos torcer hoje para o time estrear bem com vitória e vai dar tudo certo. Então, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, meta de 18 mil inscritos, já estamos com 17 mil e vamos alcançar essa meta até sábado. Valeu!